Bom, eu estou muito feliz em estar recebendo o vereador Jander Lobato aqui. Até então, eu conheço um pouco do trabalho dele da Câmara Municipal. A gente que sempre frequenta a Câmara Municipal, a gente vê os vereadores atuantes fazendo as PL, justamente ajudando o povo. O pessoal tem até um batismo lá na Câmara Municipal, o pessoal fala que é a casa do povo. Realmente é cheio de gente lá. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Jander é porque quando ele chegou aqui eu já sabia, mas é curioso, né? O Jander, ele é de Parintins, o Jander, e a gente mandar um abraço aí para o prefeito Bi Garcia também, que faz um trabalho bonito lá. Nosso amigo. Mas aí é curioso, normalmente quando o cara é de Parintins, ou o cara vira vereador em Parintins ou já vai logo ser vice-prefeito ou prefeito da cidade, ou no meio político. Mas eu quero tirar uma curiosidade do Jander. Eu não sei se ele nasceu em Parintins, veio para Manaus, eu não sei se ele só morou um tempo lá e depois voltou. Eu quero saber um pouquinho mais sobre o Jander Lobato, como é que foi a vivência dele em Parintins e o porquê ele escolheu a área da política. Tem vezes que nós temos um tio ou um avô ou alguma pessoa mais próxima que já foi da área da política e tem vezes que não. Alguma coisa aconteceu e justamente o Jander Lobato, eleito vereador da capital amazonense aqui de Manaus, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre a vida dele de Parintins para Manaus. Fala aí pra gente, Jander. Primeiro, boa tarde, Augusto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Dar uma boa tarde a todos os ouvintes, todos que nos assistem. Olha, na verdade, eu costumo dizer que eu sou nascido e criado em Parintins. Eu vim de Parintins com 22 anos apenas, justamente para fazer uma faculdade em Manaus. E aí as coisas foram acontecendo, eu continuava vindo muito para Parintins e voltando. Eu vim de Parintins em 95. Na verdade, exatamente dia 15 de agosto de 1995. Meu pai disse para mim, ou tu vai agora ou tu não vai mais. E eu vim para cá na ideia de estudar, fazer uma faculdade, me preparar. E ficava sempre indo em Parintins, indo e voltando. E quando foi em 2000, fui candidato a vereador lá em Parintins, Augusto. Legal. Era um sonho meu de política que eu carregava. Eu tenho um tio, sim, que é vereador, foi vereador durante 5 mandatos em Parintins. Legal. Eu andava muito com ele no interior, a gente andava muito de voadeira por lá. E isso mexeu muito comigo e eu tinha esse sonho também. E aí quando foi em 2000, eu fui candidato em Parintins, não obtive sucesso. E eu falava sempre para as pessoas que o sonho não acabou, só foi adiado. Porque eu estava me preparando para que em 2004, novamente, eu pudesse ser candidato. E assim fiz. Em 2004, novamente, fui candidato a vereador em Parintins. Por mais que tenha dobrado a minha votação, na época tinha uma questão de coligações. Eu fui um dos mais votados no pleito, mas não tive um resultado satisfatório pela questão das coligações. Sim. Alguns vereadores que tiveram menos votos do que eu acabaram ganhando a eleição e eu não. E eu disse, bem, eu vou dar um tempo, vou parar, vou para Manaus, vou fazer uma pós-graduação, vou me preparar mais e entregar aí o futuro para Deus. E foi quando aconteceu essa oportunidade de agora, em 2020, eu ser candidato a vereador em Manaus. E eu sempre digo que a gente faz plano, mas quem executa é Deus. Eu queria ser vereador do interior e virei vereador da capital. Isso me honra muito, eu tenho muito orgulho de ser vereador, é uma paixão que eu carrego. Eu sempre digo que quem faz o que gosta não precisa trabalhar. E eu estou aqui à disposição para tentar atender aí as suas respostas, a população. E o meu papel aqui maior é sempre poder ajudar a todos da melhor forma possível. Eu tenho paixão por isso, é o que eu quero para a minha vida. Eu pretendo alçar voos mais altos e eu espero que as coisas forem acontecendo na medida do possível. Muito bacana. Isso daí é curioso, né? Quando eu tinha feito a pergunta, assim, ele é parintinense, e como ele falou, né? Ele tem um tio, né? Que foi vereador. Tem um tio, foi vereador. Tio Anildo. Olha aí, ó, vereador lá, e tem vezes que se impulsiona muito. Eu tenho alguns amigos que são vereadores, mas nos municípios. Tefé, Maués, porque tem um avô, tem um tio que foi lá, e se elege e fica no município. Mas sempre estão por Manaus, porque a gente fala vereador de município, ele sempre vem para a capital, ou para falar com o prefeito, ou com o governador, para pegar alguma coisa para levar para o município, né, gente? Entendeu? Tem que ajudar os municípios. Atualmente, o terceiro maior polo de votação é Parintins, né? Terceiro maior polo. Exatamente. E o Bi Garcia está fazendo um excelente trabalho lá. Rapaz, a gente vai falar um pouquinho sobre política. Eu gosto de falar sobre política. E como o Jander está aqui, ele é político, ele também gosta. Eu vou fazer algumas perguntas para o Jander, que eu sou curioso, entendeu? O jornalista, quando não é curioso, ele não é jornalista, ele tem que ser curioso. Vamos falar sobre algumas coisas da política que já aconteceram. Depois nós vamos falar sobre umas PL do Jander aqui. Eu estou separando, e tem um monte aqui, rapaz. Mas vou separar umas duas para a gente falar também. Mas, bom,
A gente vamos jogar a primeira foto que eu marquei para ti, Eduardo. Joga aí pra gente, que eu coloquei a primeira foto. Joga aí. Não é essa não, é a outra. Primeira foto, vai. Segura essa foto aí. Segura essa foto. Rapaz, nós vamos falar um pouquinho sobre eleições, né? As eleições que teve, onde o Jander se elegeu, onde depois teve outra para concorrer também. Essas daí são as eleições presidenciais, né? Até então, nós tivemos concorrendo aí o ex-presidente da República pelo partido do PL, isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro. E nós tivemos também o ex-presidente da República concorrendo, 2 ex, né? Que pode falar... Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo turno foi acirrado, entendeu? Mas deu 53% para Lula e 47% para Jair Messias Bolsonaro. Volta pra gente aí, Eduardo. Eu gosto dessas perguntas assim, porque aí o público já se anima, entendeu? Já começa a comentar. Jander, até então, eu queria saber de você, eu não sei se o Jander é bolsonarista, se ele é centro-esquerda, centro-direita, entendeu? Se ele gosta do Lula, se não gosta, entendeu? Mas eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o que tu achou dessa expressão de votação, quando a gente fala sobre eleições presidenciais, a primeira eleição que teve presidencial pelo partido do PT, e junto com o Jair Messias Bolsonaro, o Jair Messias teve quase 80 milhões de votos, entendeu? Onde ele foi eleito presidente e o PT teve somente 29%, assim, e o Bolsonaro entrou. Agora mudou, né? Agora o Lula voltou. Eu queria que tu me falasse o que você acha dessa gestão agora da presidência, se ele está ajudando, se não está, se você apoia. Fala um pouquinho pra gente aí, Jander. Olha, primeiro que agora que nós completamos os primeiros 6 meses de mandato, a gente também tem que saber o que cobrar e como cobrar na medida do possível. Eu acho que foram muitas promessas, o povo tem muita esperança e as coisas estão acontecendo. Muitas viagens, muitos trabalhos. Agora mesmo esteve em Parintins, esteve na minha cidade lá, foi inaugurar o Linhão do Tucuruí. A gente costuma dizer o seguinte, que o povo, a vontade do povo é soberana. E assim foi nas eleições, quando o presidente Lula se elegeu a presidente. A torcida é muito grande, até porque nós somos brasileiros, nós precisamos que as coisas aconteçam no país, precisamos que a economia volte a rodar, que os empregos apareçam, que as pessoas tenham esperança novamente, não só de viver de alguns benefícios, mas viver de algo concreto, que é trazer o melhor para o país. A minha torcida é gigantesca. A gente tem que acreditar sempre, imaginar que a população, quando corre atrás de prejuízos voltados que a pandemia deixou. Sim. Nós sabemos que muitos desempregos, muitas famílias ficaram órfãos, principalmente dos provedores da casa, dos homens, e a gente tem que trabalhar isso, e eu espero que a economia volte novamente a crescer e que os empregos apareçam, porque a ajuda com o benefício, a ajuda com a cesta básica, ela é muito importante, mas ela não resolve o problema da população. Verdade. O que resolve realmente é emprego. Muito bacana, gente. Nós vamos jogar outra imagem aí, que eu vou mandar agora para ti, Eduardo. Essa imagem vai até atrasada, mas ela vai, entendeu? Agora para ti aqui. Calma aí, que nós estamos ainda falando sobre as eleições. Então é como o Jander falou pra gente aí, ele apoia, isso mesmo, a gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que está bem atuante, né? Atualmente ele esteve aqui em Manaus. Vou mandar o Eduardo jogar aqui uma foto aqui do nosso presidente da República. Vamos lá, e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vai chegar agora para ti, Eduardo, que eu tô mandando, essa daqui foi atrasada. Essa daqui eu sempre mando antes, mas eu gosto do ao vivo por causa legal. Se faz do jeito que quer. Ponto, Eduardo, quando chegar aí já pode jogar. Aí, o Lula é isso mesmo, ele recebeu nacionalidade parintinense. Rapaz, o prefeito Bigarcia, entendeu? Junto com os vereadores, votaram lá em Parintins, e aí ele foi com uma coletiva pra lá. Joga pra gente aí, Eduardo, pra gente a foto, se tu já tiver aí. Segura aí, ó. A gente pode ver ali a primeira-dama sentada, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, também tem ali Tá aparecendo ali o Bigarcia em pé, batendo pau. O Bigarcia lá no canto batendo pau, que era dali de Cocá, é a mulher do Lula, tá, gente? Ela dançou que só com boi. Eu queria você como um parintinense, eu não sei se você estava lá presente nesse evento. Eu estava, como eu já falou, não estava lá. Mas o que tu achou dessa homenagem para o presidente da República? Fala pra gente aí. Eu não sei se todos sabem, né? Eu tenho um irmão famoso na família. O meu irmão famoso é o Jander Lobato. Ele é presidente do Boi Bumbá Caprichoso. Tá. O Jander é presidente, ele estava lá, até pela questão de ocupar a presidência do Boi, ele estava lá, disse para mim que foi um evento muito grandioso.
é muito importante. A gente, assim como toda a capital sofre com a internet, Sim. você imagina o interior do estado. E assim é Parintins. E aí esse União Tucuri era muito esperado também, porque a questão da energia lá, nós tínhamos subestações ainda, a movida a diesel. E aí eu lembro de Parintins, que tinham dias que faltava energia um dia sim, outro também, na época que eu morava lá. E as coisas foram melhorando, mas a queda de energia era muito grande. Sempre Parintins foi excelente na época do festival. Certo. Porque na época do festival, a estrutura toda do governo do estado, UTI Caprichoso? aérea. Hoje eu sou evangélico. Então eu torço pelo meu irmão. Torce pro teu irmão, certo. Na verdade, as pessoas perguntam de mim, mas aí tu torce pelo Caprichoso, pelo Garantido? Não, eu torço por Parintins, pela minha cidade. Eu sou apaixonado por Parintins. Eu sempre que estou lá, meus pais estão enterrados lá. Dá vontade de voltar quando tá lá? Não, na verdade, assim, eu tento agora mostrar pro meu filho como é que foi a minha adolescência, como foi a minha juventude e o que meus pais, o legado que meus pais deixaram. Nós temos casas em Parintins, Os meus pais, o meu pai e minha mãe estão enterrados em Parintins. Sim. Nós fizemos questão de levá-los para serem enterrados em Parintins, porque a nossa vida é ali. Eu tenho muito orgulho de ser parintinense. Eu, em nenhum momento, até quando em 95 ou 2000, você falar que era do interior, você as pessoas tinham preconceito contra você. Eu cansei de ouvir as pessoas, mas tu é do interior, Quando você se expressava, eu falava, mas tu é do interior, como se fosse algum problema ser do interior. E aqui mostra que a gente também vence, a gente também é lutador, é batalhador, e a vida o sol brilha para todos. A gente só tem que saber aproveitar as oportunidades. Eu quando vou em Parintins, eu sempre visito as pessoas, e eu tenho inúmeros colegas que são professores lá hoje, que moram em alguns bairros de invasões, e aí eu fico olhando da diferença que nós temos, né? A oportunidade que eu tive, a oportunidade que outros tiveram, os que já se perderam, os que estão vencendo, empresários nós temos lá, formados em alguns advogados, agora até médicos. A oportunidade que você tem, quando ela lhe é dada, a pessoa tem que também saber aproveitar. Saber entender que essa oportunidade está vindo. Se você não aproveitar, de nada vai adiantar. O legado que meus pais deixaram é sensacional. Eu tive um pai e uma mãe extraordinários que me mostraram o caminho certo de seguir, e assim eu sou hoje. Mas voltando para a questão do festival, hoje eu torço pelo meu irmão. Torcia muito pelo meu irmão, porque é o sonho dele, assim como eu tinha sonho de ser vereador, ele tinha o sonho de ser presidente do Caprichoso. Ele fez uma gestão sensacional, ele é um orgulho como gestão, todos os trabalhos, a vitória é muito importante, mas a gente tem que também ver o que se deixa. Só deixar o título não era o suficiente. Ele deixou um acordo trabalhista lá, onde agora as pessoas... O boi, para você ter uma ideia, ele não tinha certidão negativa. Pelo menos uns 15, 20 anos. Isso é um absurdo. O tamanho que é o festival. O festival para Parintins é a Zona Franca de Manaus. Ele depende do festival como a Zona Franca faz por Manaus. E aí ele foi muito, muito feliz, ganhou os 2 títulos, deixou uma administração muito, muito comprometedora, fez muito trabalho muito lá, meu irmão muito humano. Ele ajudou muito na pandemia, foram mais de 5.000 cestas básicas dadas. Ele está deixando o boi todo arrumado, está entregando agora, porque vai ter eleição. Eu sempre digo para ele que ele é nosso irmão famoso, ele é o mais famoso da família, e demonstrou ser de uma competência que nós não conhecíamos, até porque ele não tinha. Ele é advogado, né? E você vê que advogar e administrar boi praticamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele mostrou que é um bom gestor, e eu tenho muito orgulho disso. Muito bacana, gente. Então essa daí foi a opinião do nosso vereador Jander Lobato. Como eu falei, eu gosto de falar sobre política, e quando tem um político presente, a gente sempre conversa. Nós vamos jogar uma última foto aí. Eduardo, joga pra gente aí que eu marquei pra você aí. Segura essa foto aí. Rapaz. Eu pensei que era do Maduro, olha. Você botou Maduro agora. Não, vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre política. Rapaz, isso daí são as eleições do segundo turno do governo do estado do Amazonas. Segundo turno nós tivemos, né, concorrendo o atual governador Wilson Lima, pela União Brasil, e nós tivemos também o atual senador da República, Eduardo Braga, com uma votação expressiva. Eduardo Braga fez 795 mil votos, Wilson Lima fez 1.039.000 votos nessa campanha que teve. Volta pra gente aí, Eduardo, perguntando de você, vereador, o que você achou dessa reeleição do governador Wilson Lima? Fala pra gente aí. Eu fiquei muito feliz. Primeiro que eu apoiei o governador.
Certo. Eu fui candidato a deputado estadual nessa última eleição, e eu e meu irmão caminhamos junto ao governador por tudo que ele fez pela minha cidade de Parintins, por que ele fez por Manaus e a relação que nós temos. Eu conheço muito bem o Wilson, acompanhei todo as dificuldades que foi o primeiro ano de mandato, a pandemia que veio, depois veio uma enchente, ele teve muita dificuldade para administrar, e aí até que como pegou embalo das coisas. Ele é muito humano, ele é um cara que dá atenção, que ele conversa, que ele brinca, ele é novo, ele é diferente. Houve alguns problemas de gestão, a dificuldade é muito grande de administrar esse estado. Eu sempre digo que assim como Manaus é grande, grandes são seus problemas. Sim. Você imagina um estado desse. O governador Wilson Lima conhece os 62 municípios de Manaus, do Amazonas. Isso é muito importante, porque infelizmente nem todo mundo conhece. Eu conheço 55 municípios. Já viajei muito quando fui assessor. Tá faltando só 7. Deputado estadual, falta pouco. De deputado estadual, deputado federal, eu já trabalhei com assessoria de deputados. Eu sempre gostei dessa vida pública, dessa vida de política. E assim, eu apoiava, fiquei muito feliz. Eu acredito que esse segundo mandato vai ser muito bom, que ele realmente vai trabalhar com mais tranquilidade, sem pandemias, sem enchentes, sem essas dificuldades políticas que existem, porque a política não se faz sozinho. Certo. Né? Mas ele praticamente sozinho ganhou a eleição. Eu sempre dizia que ele era o candidato para ganhar a eleição sozinho. Algumas pessoas pareciam que estavam ajudando, mas ele ganhou uma eleição sozinho, pelo que ele representou e pelo que ele representa para o estado do Amazonas. Maravilha, isso daí. Então o Jander aí, ele dá o joinha, ele deu ok, entendeu? Sobre a reeleição do governador Wilson Lima, a votação ainda é expressiva. Para quem não lembra, a primeira campanha do Wilson Lima, ele levou 1.248.000 votos, entendeu? Faltou só 200 mil para bater de novo, deu 1 milhão e pouco para ele. Mas bom, vamos continuar conversando. Rapaz, ele tem muitas pautas, o Jander, muitas coisas ele faz, mas tem umas coisas que chamam a atenção, né? A identificação de criança com transtorno e espectro autista na escola. Tu fez uma PL, tu foi na Câmara Municipal falar sobre isso. Explica um pouquinho sobre isso, Jander, que você falou sobre as crianças autistas. Na verdade, sobre essa questão, que é uma questão muito polêmica e é muito sensível, né? A gente tem que ter muito cuidado quando trata desses assuntos mais sensíveis. As minhas idas nas escolas, eu frequento muitas escolas como fiscal, até porque eu sou vereador, sou fiscal do povo. E a gente vai nas escolas, identifica muito aquela criança que é quieta, e o pai, por um sentido de conhecimento, de ter pouco conhecimento, ele acha que o filho dele só é diferente. Ele fala, não, meu filho só pega nota boa, mas ele é muito calado, sabe? Ele não é muito de falar, não. E às vezes essa criança é autista. Ela tem um TDAH, tem um TOD, tem alguma coisa que precisa ser identificada quanto a isso. E aí foi uma proposta nossa conversamos com a secretária Dulce, que também tem um lado humano sensacional, uma parceira, ela sempre nos ouve, sempre conversa conosco, nos dá a liberdade de colocarmos nossos posicionamentos. E eu falei para ela que a gente precisava fazer um mutirão. Um mutirão envolvendo Suzan, envolvendo Censa, Promotoria, Ministério Público, Defensoria Pública e todos os órgãos que quisessem participar para que nós pudéssemos laudar essas crianças. Pra vocês terem uma ideia, nós temos em escolas, às vezes, 50 crianças autistas, onde só 12, 15 são laudadas. O laudo te dá direito aqui, te dá direito ao BPC, que já melhora a qualidade de vida, às vezes, de uma criança. Mas o principal é que só com o laudo que você sabe identificar isso para tratar essas crianças, para de que forma lidar com elas. Nós temos agora os mediadores nas escolas, que quando o prefeito Davi assumiu, eram 128. Hoje nós temos 1.500. Esses mediadores acompanham essas crianças, auxiliam os professores a lidar com essas crianças todas. E o processo maior, que é uma luta que a gente tem, é que nós possamos identificar os pais de crianças autistas que são professores, para que eles possam ser treinados para que eles cuidem no futuro das nossas crianças. Porque ele vive o emocional dentro de casa. A prefeitura tem 2 escolas que são especificadas para a área autista, não tem? Sim. Né, tem 2. André Vidal Araújo, se não me falha a memória, lá aqui na Maceió. Na verdade é uma. É uma. Especificada. Entendeu? Na verdade são para crianças deficientes e também autistas, né? Que existe uma diferença. E aí a prefeitura tem trabalhado intensamente isso. Isso é um tema que cresceu muito agora. Sim. Né? Cresceu muito agora. Há 20 anos atrás eu tinha colegas que eram quietos e na verdade eram autistas lá atrás. E o autista não significa que você vai ficar limitado nas suas ações. Tem muito autista que é primeiro lugar em concurso, primeiro lugar nas escolas, primeiro lugar no vestibular. Então é possível, é permitido e
é importante que nós possamos tratar as nossas crianças, identificar isso, para que elas possam dar um resultado satisfatório, não só para a gente, mas também para os seus pais. Isso daí é bem bacana. Eu recebo aqui muitas instituições que trabalham na área de autista, né? Eu vejo bem assim, tanto o governo do estado do Amazonas como a prefeitura estão fazendo um bom trabalho, e existe já algumas escolas, uma escola pela prefeitura e outra pelo governo, especificada nessa área. Mas a maioria das instituições que se formam em Manaus ou nos interiores, algumas vezes se inicia por uma mãe ou por um pai que tem uma criança com TDAH ou que tem autismo e acaba juntando com outras mães também que têm TDAH. E o que eu sempre falo, eu sempre vejo tanto vereadores como deputados estaduais, como o governo e a prefeitura apoiando essa classe, entendeu, de instituições aonde vão, porque a maioria das vezes elas não têm fomento. E aí tem que ter um leite, tem que ter uma merenda. Quando a gente fala sobre instituição, se é pública, se é do governo ou se é particular, tem vezes que a pessoa vai sem a passagem de ônibus para esse local, sem o café da manhã, e quando chega lá, algumas vezes pede uma comida, entendeu? E é uma coisa bem complicada em si. Mas eu vejo bem assim que as instituições que hoje em dia tem em Manaus e no interior, é um lado do bem, que sempre o governo apoia, a prefeitura, e eu sempre vejo emendas também de vereadores, de deputados estaduais, que ajudam também. Eu acho isso daí bacana. Jander, tu tem alguma instituição que tu conhece em si, que tu já foi lá, que tu viu o tipo de trabalho e gostou nessa área de autismo? Sim, nós temos o Lar das Vitórias, que nós já visitamos várias vezes, nosso amigo Marcelo. Inclusive agora ele está com uma base aqui no Quícia, no Pedro Quícia. Ele pediu que nós fizéssemos a limpeza ao redor de lá, trocássemos as iluminações da praça ao lado, até para dar uma qualidade melhor para o espaço. Eles estão reformando a escola lá, vai ser um ambiente diferenciado, eles querem atender na média de 400 crianças, e a gente dá esse suporte. E as emendas também que a gente envia para algumas instituições que acabam chegando nesses locais, que atendem as crianças autistas, deficientes, para que eles possam, na verdade a gente luta para que eles possam ter dignidade e qualidade de vida. Isso daí é legal, eu acho isso daí bacana. Tem vezes que a instituição até adota o vereador. Fica aqui, entendeu? Tu ajudou a gente, entendeu? Ajudou as criancinhas. Mas como a gente pode ver aqui, o Jander tem muito trabalho aqui. Vamos falar sobre uma outra pauta. Vamos falar sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu vi que você lançou essa pauta lá na Câmara, e eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso. Como é que pode eliminar, na verdade, esse fato que a maioria das vezes acontece com as crianças e com adolescentes em Manaus sobre exploração sexual? O que acontece? A gente, como eu falei há pouco, que assim como Manaus é grande são seus problemas, a gente quando está andando por Manaus, você pega aí, hoje em dia tem crianças de todo canto em Manaus. De João Batista, Constantino Neri, Pedro Teixeira, Constantino Neri ali perto daquela Picanha Mania, ali perto da Polícia Rodoviária Federal. Você pega ali Bola do Eldorado, cercado ali, e você tira essas crianças, que muitas vezes são exploradas, até mesmo pelos pais. Você tem uma ideia, um dia desses, Augusto, a gente tirou uma criança da rua, ela tinha chegado lá 3h30 da tarde, lá na Bola do Eldorado, e o secretário Eduardo, que faz um trabalho, a Semasc, faz um trabalho sensacional para isso, tirou essa criança e levou para o abrigo lá para conversar. Esse menino, de 4 horas da tarde até as 7h30 da noite, ele tinha R$480 no bolso. Então você vê, entre trabalhar e deixar uma criança ali, ele prefere deixar a criança. Entre estudar e deixar a criança ali, ele prefere deixar a criança lá para arrecadar. Isso é muito difícil. A gente tem trabalhado intensamente em cima disso, e em cima desse trabalho, dessa exploração, também vem a sexual, porque muitas vezes você vê meninas lá com os carros parados, e aí elas são muitas vezes levadas de carro, tem o processo todo. Infelizmente, nós temos uma sociedade que a gente não aceita, mas também não faz nada. A gente fica indignado quando uma criança sofre uma violência, quando tem alguma situação, mas atitudes mesmo a gente não toma. Então a gente tem que correr atrás. Tu vai resolver o problema? Não, a gente não vai, infelizmente, resolver o problema. Se a gente também não começar com isso, essa é uma tendência que só cresce. A gente também não tem que só cuidar do abusador, também do abusado, também tem que saber cuidar do abusador, infelizmente. A gente tem que cuidar de ambos, porque eles vão continuar existindo, vão continuar doentes. Uma explicação para alguém que violenta um bebê
para que alguém que violenta uma criança, para alguém que estupra uma menina de 6, 5 anos, é inexplicável para a gente. Como é muita coisa na vida, você nunca imaginava que um dia um maluco ia ir numa escola com um machado, dar machadadas nas crianças, como aconteceu lá em Florianópolis. Sim. Inaceitável é um ponto, mas como é que você é inimaginável que algo fosse acontecer? Mas aconteceu. E agora a gente tem que começar a se prevenir, saber que a sociedade, com tudo isso, também está doente, precisando de ajuda, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Só ficar lamentando e procurando os problemas não vai adiantar. A gente tem que correr atrás das soluções, e eu tenho tentado de alguma forma contribuir para que a gente possa melhorar essas situações. Maravilha, como o vereador falou para a gente, o Jander Lobato, é uma situação bem crítica e importante da gente conversar. Quando a gente fala sobre abuso de crianças, adolescentes, né, atualmente aconteceu o caso agora, né, que foi um abuso também que a mãe vendeu a filha de 11 anos por R$5 mil. A delegada Joyce Coelho, que está à frente, entendeu, do caso, a mãe está presa, e aí quem era para proteger, né, acabou vendendo a filha por R$5 mil de 11 anos para o abusador, entendeu? E depois a filha denunciou. É uma situação bem complicada, que algumas vezes a família em si, o psicólogo, a criança no colégio, com os professores orientando, entendeu? Ela dá alguns sinais quando já começa a acontecer alguma coisa, começa a ficar triste, entendeu? Começa a aparecer coisas assim. Isso é bem triste. A gente anda muito nas escolas e a gente conversa com os gestores, conversa com os professores, conversa com todo mundo. E eles relatam muito isso pra gente. Uma criança que era muito alegre, muito feliz, de repente começa a ficar calada, não se desenvolve, não tem prazer em nada, às vezes até mesmo na alimentação, porque muitas crianças vão para a escola só para comer, só para se alimentar. Isso é triste, mas é uma realidade. E aí a gente, como poder público, tem que cumprir essa missão. Se existe isso, tem que saber fazer. E aí a CEMED tem trabalhado isso. Você vai nas escolas, inclusive lhe convido um dia para ir na escola conosco. Você abre os freezers, está cheio de carne, está cheio de frutas, está cheio de leite, está cheio de bolacha. Tem tudo lá para atender essas crianças, quer seja com mingau, quer seja com charque, quer seja com um picadinho, um macarrão, uma farofa, uma macarronada. A gente tem tentado atender a essas crianças, porque a gente sabe que às vezes a única alimentação que essa criança tem é dentro da escola. A gente tem trabalhado intensamente para isso. É isso mesmo, gente. Hoje em dia tem eu não sei como é que tá. A gente que já faz tempo que eu parei de estudar, mas antigamente, quando era escola pública, tem aquela merenda, né? Um macarrãozinho com uma conserva. Não sei se ainda tem conserva. Acho que deve ter conserva. Tem conserva é coisa de rico, tá? Agora. Ovo. Picadinho, agora tem picadinho. Olha aí, tem até picadinho para as crianças. Eu acho isso muito bacana. Eu sempre vejo o trabalho do governador e a prefeitura em conjunto, e isso é legal. Vamos falar mais um pouco sobre o trabalho do Jander. Rapaz, o Jander tem um monte de projeto de lei aí, entendeu? Rapaz, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa PL que torna obrigatório a circulação de carretas e contêineres com a trava de segurança. Me explica um pouquinho sobre isso daí, Jander. Exatamente. Nós tivemos eu moro ali no... Eu vi um acidente porque não tinha trava já de carreta. Exatamente. Eu moro no Parque 10. Uhum. E um dia cheguei em casa, era mais 8h30 da noite, estava jantando. E eu vi um estrondo. Aí eu disse, rapaz, eu disse, caiu um container, eu falei. E eu fui lá para a varanda verificar. E aí realmente estava só já a carreta com o cavalo que chamam, né? E aí eu disse assim, aí eu liguei pro Leda, que é o Edson, que é o vice-presidente da MMU, disse, olha, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que caiu um container. E eu peguei, botei uma camisa e fui lá. Cheguei lá, vi aquele container no chão, aberto, tinha batido em um carro. Pela graça de Deus, 8h30 da noite, porque se tivesse sido 7 horas, podia ter matado inúmeras pessoas. Você imagina um ônibus cheio com as pessoas em pé e sentadas, uma média de 100, 150 pessoas. Se um container daquele cair em cima do ônibus, muitas vidas tinham sido ceifadas. E eu peguei e fiz um vídeo lá, que viralizou, por sinal, e eu questionei isso. E 2 semanas depois, a mesma situação. E depois, mais 15 dias depois, a mesma situação. E aí, qual que é a ideia? A gente quer que a lei obrigue os donos de empresas a botar o lock, que chama, né? Que é a trava que prende o container
no cavalo. O porquê disso? Isso é de uma responsabilidade sem tamanho dos empresários. Veja. E também do motorista, porque eu fiquei sabendo que o motorista, quando é colocado um container na carreta dele, a obrigação é dele de verificar se está travado. Sim. Então, ele tem que pensar na família dele, quando ele sai, ele quer voltar para a família dele. Ele tem que pensar nas pessoas também que estão trabalhando. O container virou, ele dançou ali na Avenida das Torres, das Flores, ele ficou dançando, não sei se você lembra do vídeo, ficou dançando até que caiu. Se aquilo cai em cima de alguém, não tem o que fazer, né? E aí o pai que foi trabalhar, tá na moto, o container bate em cima e ele não vai voltar para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Isso é bem importante, já te cortando, mês passado teve um acidente numa empresa do distrito, que eu não vou citar, mas saiu no jornal, o container estava subindo, cheio de carga, rapaz, rompeu, desceu. O que desceu direto, aí tombou, caiu em cima de um carro, amassou a bunda do outro carro todinho e foi o maior prejuízo. Só acho que não tinha ninguém. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado antes que vidas sejam perdidas. Então, o nosso projeto de lei, a gente tá lutando para que ele possa andar, para que possa proibir essas empresas de andar com os containers sem estar com as suas travas. E aí, acho que isso só resolve no bolso. Eles têm que ser multados, com multas altas, para que eles possam ver. Para você ter uma ideia, o que eu sei é que os empresários não colocam a trava, porque se essa carreta virar, ela vai levar o carro junto. E o carro custa 1 milhão, mas o container só custa 100 mil. Então é melhor perder um container do que o carro. Mas a vida não tem preço. O cavalinho mais barato que o cara acha é 600 mil. Mas a vida não tem preço. A gente não pode calcular que é uma vida. Tá entendendo? Então eles têm que verificar essa situação. E essa lei passando, a gente vai conseguir acompanhar, multar. Inclusive, o MMU e o Detran, a justiça seja feita aqui. Tanto, eu conversei com o Rodrigo Sá, que é o presidente do Detran, o Paulo Henrique e também o Edson, do MMU, fazem ações conjuntos, fiscalizando Zona Leste, Zona Norte, esses containers. Inclusive, vários já foram apreendidos para essa situação, tentar amenizar essa situação. Mas isso é um processo. Sim. É muito importante que o empresário e o motorista participem disso intensamente para que criem responsabilidade, para que nós não tenhamos perdas futuras. Bacana, é isso daí, gente, entendeu? Falando um pouco sobre o container aí, tá todo mundo ali ligadinho aqui nos bastidores, comentando, compartilhando. A assessoria dele tá em peso, tá? Vou chamar eles aqui para dar um tchau, entendeu? Eles estão tudo ali. Tem uma aqui que me chamou a atenção, uma PL aqui, isso daqui é legal. É uma PL que busca fomentar polos gastronômicos e culturais nos bairros de Manaus. Me fala como é que seria isso, polo gastronômico? Quando você fala de gastronomia, você fala sobre comida e culturais. Como é que funcionaria essa PL? Na verdade é o seguinte, a ideia é que nós pudéssemos criar praças de alimentação. Nós vamos ter um evento na Zona Leste, vamos levar polos gastronômicos para lá. Todo mundo quem para participar, para que no local só estivesse todas as pessoas vendendo seus produtos, tanto para ganhar o seu dinheirinho, como também para levar essa questão gastronômica que nós temos, que é diversa em Manaus. A gente vai do tambaqui para o tacacá, vai no pato no tucupi, vai numa sardinha frita, vai no pacu assado, tá entendendo? Então, a ideia é que nós pudéssemos envolver em um local só todos esses polos para que pudesse atender a população. Isso daí é bem bacana. Eu tenho uns amigos que são da área de gastronomia, eles sempre fizeram até uma ONG agora, entendeu? Da área de gastronomia, para ver se eles ganham mais espaço. Que uma vez a pessoa esquece do chefe de cozinha, o gastrônomo, entendeu? Isso daí seria uma coisa bem legal, entendeu? Onde ele pudesse amostrar, entendeu? Um pouco dos pratos. Tem pratos maravilhosos, entendeu? Que o gastrônomo em si, ele sabe fazer. Eu sei fazer comida, mas não sou gastrônomo, não. O gastrônomo que manja essa situação aí. E hoje em dia, me fala um pouquinho, Jander. Hoje em dia, o gabinete do Jander, quando a gente fala sobre Casa do Povo, né? Chega lá na Câmara Municipal de segunda, terça, sábado, domingo, sempre tem gente lá, sempre tá lotado. Quando não, os vereadores estão lá no pleito, a população fica lá em cima. Jander! Quando a gente vai falar, o pessoal começa a gritar lá em cima, o pessoal, eu acho legal, eu fico assistindo lá. Mas me diz um negócio, hoje em dia, como é que funciona o seu gabinete? Eu não sei se tu tem um gabinete itinerante, móvel, que vão pelas comunidades, como é que a pessoa pode chegar até você, como é que a pessoa que está precisando, poxa, a minha rua está esburacada, está acontecendo um problema ali, como é que a pessoa faz para te achar, Jander? Fala aí. Bem, primeiro nós temos seção
sessões na segunda, terça e quarta, todo dia pela manhã, de 9 até meio-dia, meio-dia e 30, 1 hora, depende da extensão das pautas. E a gente está lá no gabinete. E aí, quando tem eventualmente alguma pessoa para ser atendida, a gente vai e atende. Geralmente a gente marca com essa pessoa para atender, porque é muito ruim, chato também, você sair do plenário para atender alguém. Porque eu não consigo passar lá contigo o tempo que tu queres. E aí, às vezes, 5 minutos eu falo, mas não fala, porque eu também tenho que dar atenção para a pessoa que chega lá. Só pega um ônibus lá no Zona Leste, vem lá na Compensa, vai conversar conosco lá e olha, então tá bom. Não, eu gosto sempre de dar uma atenção. Então sempre eu marco em datas que eu possa realmente fazer esse atendimento com qualidade para a pessoa. Até porque às vezes você não resolve, mas você pelo menos ouve. Né? O Gabinete 20 é a porta aberta, está à disposição de todos. A gente consegue resolver muita coisa, não consegue resolver outras, mas a gente faz o principal, que é dar uma resposta para todo mundo. E o Gabinete Itinerante, ele existe. Ele é do Jander Lobato, eu estou todo dia na rua, eu faço agenda nas tardes, de segunda, terça, quarta, quinta-feira às vezes pela manhã e pela tarde, sexta-feira pela manhã. A gente sempre está na rua, verificando as demandas. Às vezes a pessoa diz, olha, minha rua está muito feia, está cheia de buraco, tal. A gente vai lá, grava um vídeo, conversa com as pessoas, conversa com a população. É muito bacana quando diz, agora vai resolver. O vereador chegou aqui, vai resolver. É muito bacana ouvir isso, porque realmente você tem uma ideia, Augusto? Quando eu fui candidato a vereador, eu dizia assim, olha, Augusto, quando eu ganhar a eleição, eu vou voltar aqui. E as pessoas riam de mim. Elas literalmente riam de mim. Por quê? Porque não acreditam mais. Infelizmente, verdade. Essa vida política, ela é muito, como eu posso dizer? Ela é meio difícil, é triste. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser comparado com os outros, eu gosto de ser comparado comigo mesmo. Sim. E aí as pessoas não acreditam, até por um direito delas também, por tudo que já aconteceu. E eu dizia que ia voltar, as pessoas riam. E eu voltei em todos os lugares, Augusto. Legal, isso é bom. Eu não tenho pendências, eu não consegui resolver algumas coisas. Sim, muitas, inúmeras coisas a gente não consegue resolver. Mas, na sua grande maioria, nós resolvemos, tentamos dar uma atenção. Pra você ter uma ideia, eu ajudo no que posso, às vezes numa consulta, num exame, numa cirurgia. Vou dar um exemplo para você. Sexta-feira agora, uma conterrânea minha, Priscila, veio de Parintins com muitas dores, grávida, e ela me mandou uma mensagem, disse, vereador, disseram que talvez o senhor pudesse me ajudar, eu sou de Parintins. E eu disse para ela o que ela gostaria. Ela descobriu que está com leucemia, e ela a médica fez o que pôde para segurar o neném até o 7º mês. Sim. E ela disse assim, eu fiz 7 meses ontem, vereador, me ajude, porque eu preciso de uma UTI para mim e para o meu filho. E aí a gente mexeu, conversou com o governo do estado, conversou com a prefeitura, conversamos lá na Ana Braga, conseguimos o leito para ela. Legal. E aí o diretor Edmilson nos ajudou muito, fica minha gratidão aqui, até fiz uma hipoteca de parabenização para eles, por esse gesto. E ela teve o neném no sábado. O neném foi para a UTI. Com 7 meses? Com 7 meses, porque ela tem a leucemia, ela não pode ficar com ele até os 9 meses, que é normal, né? E ela me ligou dizendo, mesmo já lá na sala, dizendo assim, pô, vereador, muito obrigado, poxa, se não fosse o senhor, eu vou ser eternamente grato e tal. E eu não tenho o cadastro dessa menina. Eu não perguntei dela onde é que ela vota, tá entendendo? Eu não disse para ela, olha, ano que vem, é tu que tem que me ajudar. Eu não faço tudo por voto. Sim. Entendeu? Eu não faço isso. Às vezes a gente faz o lado humano. O vereador também tem um lado humano dele, de saber o quanto que uma mãe que sonha em ter um filho e de repente descobre que está com uma leucemia, precisa de uma ajuda às vezes pequena. Que se você não... Era sexta-feira, eu não vou atender telefone, não sei quem é. Eu atendi, dei resposta para ela, nós conseguimos que ela tivesse o neném dela e ela agora está fazendo tratamento dela para leucemia. Puxa, que legal. Eu acho isso daí bem bacana, quando a pessoa em si não olha para o cargo e ajuda, entendeu? Como ele falou aí, eu acho que a melhor boa ação é quando a pessoa chega para você e fala, obrigado, você me ajudou. Parece que tirar um peso das tuas costas, entendeu? É uma coisa muito boa que você recebe escutando isso daí da outra pessoa. Fora a gratidão, né? A gratidão é eterna, a gratidão. E é isso aí, gente. Rapaz, são exatamente 14 horas e 47 minutos. Isso mesmo, daqui a pouco vamos me expulsar daqui, que tem outro programa daqui a pouco. A rádio é assim, termina um e vem outro. Mas eu vou chamar o Jander novamente para vir aqui. Mas eu ainda quero fazer a última pergunta. Ainda tem outra. É isso daí, rapaz. O Jander, ele concorreu, né, a deputado estadual. Não levou, mas na próxima ele leva para estadual, entendeu? Mas aí eu quero... todo mundo sabe que ano que vem, né? Todo mundo sabe. Em 2023, 2024, tô até esquecido aqui. 2024 tem eleições, isso mesmo. Nós temos eleições
para a Prefeitura de Manaus, onde já apareceu, onde o prefeito atual, Davi Almeida, já falou em punho, entendeu? Que vai concorrer, e outras pessoas também. Nós vivemos numa democracia. Como nós vivemos numa democracia, a pessoa que quiser concorrer e tiver um partido que apoie, entendeu? Ela pode concorrer. E também nós vamos ter eleições municipais. Atualmente nós temos 41 vereadores. O pessoal está falando que ano que vem, porque tem uma situação da margem da quantidade de pessoas que nascem, entendeu? Ano que vem parece que vai ser 42 vereadores, entendeu? O pessoal já estava comentando sobre isso, parece que vai abrir mais uma vaga aí para mais um parlamentar e para ajudar o povo, porque é pela quantidade de pessoas, gente. Mas o pessoal é curioso, rapaz, eu também. Rapaz, será que o Jander vai concorrer? Será que ele vai voltar para Parintins? Vai voltar, não, vou ficar lá em Parintins, eu não quero mais não, entendeu? Concorrer. Jander, me fala um pouquinho de política. Tu pretende, tu vai deixar meio off? Fala pra gente aí. Não, sou candidato à reeleição, sim, claro. Eu acho que, até porque eu quero dar continuidade nessa vida política, eu vou ser candidato e vou trabalhar do lado do prefeito Davi Almeida, que também é candidato, como todos sabem, para que essa parceria possa crescer ainda mais e nós possamos ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que eu vou muito além de legislar e fiscalizar. Eu me preocupo com uma consulta, com um exame, com uma cirurgia. Eu procuro tentar ajudar numa calçada, uma sarjeta, meio fio, desobstruir um bueiro na frente de uma escola que as crianças incomodam as crianças por causa do cheiro. Se for preciso agendar alguma coisa, uma visita, o meu papel eu gosto de tudo. Eu procuro fazer sempre o melhor pelas pessoas. Eu tenho paixão por isso e eu vou muito mais além, que eu digo, do mandato. O botar o paletó e ir lá para a Câmara é muito legal, é muito cômodo, mas o trabalho mesmo está na rua. Sim. As pessoas, a gente tem que estar nas ruas para conhecer a realidade das pessoas e só assim poder ajudá-las. Viver a realidade das pessoas, saber o que elas passam. Você tem uma ideia, nós fizemos uma ponte lá entre o Valparaíso e a Morro do Catita, no Jorge Teixeira, onde uma cadeirante ela não tinha que ser carregada, porque a ponte, todas as tábuas estavam podres. E as crianças podiam cair lá no Igarapé. E aí você vai lá, eu levo o Augusto lá, a gente anda, vai e volta. Mas as pessoas passam todo dia para levar o filho na escola e trazer novamente. Sim. E quando você faz uma ponte nova com corrimão, você muda a vida das pessoas. Você muda literalmente a vida das pessoas. E eu sempre digo isso, dignidade e qualidade de vida é o que a gente luta, para levar para todo mundo, não é para um ou para dois. Quando você asfalta um buraco, quando você tapa um fio, você tem uma ideia? Nós temos um exemplo, atravessa a Maria de Magdala, lá na Nova Cidade, nós temos a Dona Diva lá. A Dona Diva é uma senhora que faz hemodiálise 3 vezes por semana. E ela me conheceu, ela disse, eu queria muito que o senhor me ajudasse. Olha como está a nossa rua. E além de tudo, nós não temos água aqui. Eu comuniquei a Água de Manaus, nós fizemos a tubulação toda lá, colocamos água em 84 famílias. Depois, em seguida, nós conseguimos asfaltar a rua lá. Essa ambulância pegava a Dona Diva como se fosse daqui lá para o shopping. Ela tinha que andar tudo isso para pegar a ambulância. Hoje a ambulância pega ela na porta da casa dela. Puxa, que legal. Na porta da casa dela. Isso não tem preço, cara. Sabe? Isso não é um voto em si. Isso é muito mais. É tu saber que o teu trabalho está sendo feito. O que tu dizias que ia fazer, o que as pessoas precisam, tu tá vendo a realidade delas e tu tá vivendo isso e tu sabes que tu não quer isso para ti. E o que a gente não quer pra gente, a gente não deseja para os outros. Pelo menos não era para ser assim. E quando eu fiz uma reunião lá na Travessa Maria de Magdala, a Dona Diva toda bonitinha, ela é uma senhora já de 55 anos, muito sofrida, com as veias todas estouradas devido à hemodiálise. Ela estava lá toda arrumadinha na frente, a primeira cadeira ela estava sentada lá e fez questão de tirar uma foto comigo e dizer para mim, eu vou votar no senhor. Isso é muito bacana, e assim são inúmeros. Eu podia passar aqui a tarde toda falando para ti do nosso trabalho, de quantas pontes nós já fizemos, de quantas ruas nós asfaltamos, de quantas cirurgias nós corremos atrás, de quantas consultas nós tentamos ajudar, de cestas básicas, de exames, de tudo. A cesta básica resolve? Não resolve, mas ela ameniza. É melhor uma semana sem fome quando você ajuda alguém com uma cesta básica. Isso mesmo. Mas o que resolve a vida da pessoa e da dignidade para ela é o emprego. É o emprego. Aí resolveu tudo. E é difícil. A gente sabe que não tem emprego, você vai e coloca. Me dá teu currículo aqui. Infelizmente não funciona assim. Mas a gente também tem que saber ajudar de alguma forma. Eu tento dar minha contribuição. Você tem uma ideia, eu nunca tirei uma foto entregando a cesta básica para alguém. Caraca. Eu acho de uma humilhação sem tamanho. Eu respeito quem faz. Sim. Que cada um trabalha da sua forma. Se você fizer uma campanha aqui, você vai tirar foto entregando as cestas básicas, é óbvio. Sim. Né? Mas eu não, eu sou político, é diferente. E aí, quando eu dou uma cesta básica, aí eu vou lá, a mulher está lá na frente, eu faço um selfie com ela,
Eu acho isso de uma humilhação sem tamanho e eu não preciso disso. Sim. Digo para você que não preciso disso. As pessoas que são ajudadas, elas sabem quem são. Independente de ter ou não gratidão, elas sabem quem são. Maravilha, é isso aí, gente. Aí o Jander ele falou, entendeu? Então, que vai ver ele aí, entendeu? Novamente, ele aí pelas ruas de Manaus, entendeu? Não jogue um santinho no chão, tá? Não pode sujar a rua. Todo ano não pode, mas fazem. Né? Todo ano não pode, mas no dia da votação tá na rua de Manaus todo dia cheio de santinho. Tem gente que eu nunca vi ter lá. Gente, olha só, o Jander ele se pronunciou, falou aí que ele veio concorrer, vai vir concorrendo. Eu vou perguntar dele aqui, eu não sei qual o partido dele que ele tá participando, eu não sei se ele é vice-presidente de algum partido. Qual é o teu partido, Jander? Fala aí pra gente. Hoje eu só estou filiado no PP. PP. Não sou presidente nem vice-presidente, sou apenas filiado no PP. Entendi. É um partido que é dirigido pelo Rodrigo Sá, hoje, o presidente do Detran. Poxa, legal. Rodrigo, um abraço, entendeu? O Rodrigo, faz tempo que eu não falo com ele. A última vez que eu entrevistei o Rodrigo, ele ainda é delegado, tá, gente? Ele é delegado, Só que ele está em uma outra função, ele não está exercendo. Quando ele veio aqui, ele veio ainda como delegado. Ele e a Débora Mafra. Esse foi dia candidato foi ele a deputado federal também? Sim, foi candidato ele. Não ceifou, mas teve uma votação expressiva. Gente, olha só. Vou falar para vocês que eu ainda quero conversar um pouquinho com o vereador, ele deve ter agenda, mas falta 6 minutos para terminar meu horário. O pessoal vai me expulsar daqui do programa já, daqui a pouco começa outro. Mas olha só, eu vou convidar o Jander para ele vir novamente, para a gente falar mais um pouquinho sobre a atuação. Ele tem muitos projetos de lei, tem muita coisa que tem que conversar, mas hoje foi muito proveitoso. Ó, vocês que mandaram os comentários no Facebook, no YouTube, depois eu vou lá no direct e eu vou responder todos vocês, tá? Porque tinha muito assunto hoje para conversar. Eu vou deixar agora o momento das considerações finais para o Jander, onde ele vai dar as plataformas digitais, vai dar o Instagram dele, Facebook, YouTube, TikTok, eu não sei qual outro, eu sei que tem um monte, tem no TikTok, tem um monte que tem aí, e vai mandar um abraço para a população. Dê suas considerações, Jander. Primeiro, Augusto, agradecer pela oportunidade, a gente fica muito feliz de poder colocar aí para a população nosso trabalho. Como eu falei para você, tem um trabalho intenso, a gente às vezes não tem oportunidade de divulgar assim nas rádios, né, na TV e tudo. Então é muito satisfatório para mim estar aqui hoje. Gratidão a Deus pela sua vida e gratidão pela sua oportunidade. Agradecer a todos os ouvintes que ficaram nos assistindo, que estão nos assistindo, e dizer que eu sou Jander Lobato, eu sou vereador em Manaus. Eu tenho como lema que o meu cartão de visita é o trabalho, porque realmente é uma referência que eu tenho de estar na rua, de estar conversando com as pessoas, de estar visitando, tentar viver a realidade das pessoas para que com isso nós possamos ajudá-las. Eu tenho muito prazer nisso, tenho muito orgulho de ser vereador. O meu filho, eu tenho um filho chamado Matheus, de 9 anos, e o maior orgulho dele é ser vereador. E assim, eu sempre digo assim que eu não posso decepcioná-lo, né? Porque assim como era o meu orgulho, de repente tem meu filho e ele é falante. Se tu der oportunidade para ele aqui, ele vai embora também. E assim, ele diz, pai, e eu tenho uma garotinha lá na escola que quando eu chego lá, ela me abraça. Eu perguntei, Matheus, quem é? Pai, ele é só fã, porque eu falo muito dela pro senhor. Ela disse assim, e é muito bonitinho isso, porque a criança ela é muito verdadeira, né? A criança é muito verdadeira, ele é um cabo eleitoral sem tamanho. E estou à disposição, se um dia que você for lá na Câmara, nos visite lá no Gabinete 20, vai ser um prazer recebê-lo. Eu vou providenciar o suco de laranja também para você, quando você for lá. Muito obrigado. E eu espero que Deus abençoe a todos. E se vocês puderem nos seguir nas redes sociais, @Jander Lobato, Instagram, Facebook, nós estamos lá para você conhecer um pouco do nosso trabalho. As pessoas dizem, o vereador trabalha. Lá no Instagram você não tem como inventar, Augusto. Não tem como você inventar que estava na rua, não tem como você inventar do asfalto, você não tem como fazer uma montagem para isso. A gente realmente está na rua, eu não gosto nem que edite muito, eu sempre brinco com os meninos, não, bora fazer direto, para não ter edição, não ficar editando, para parecer que você está fazendo uma montagem. Sim. Eu gosto de seguir mesmo, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E o Instagram e o Facebook hoje são as maiores ferramentas que nós temos para isso. Se vocês puderem nos seguir, @Jander Lobato, vocês vão conhecer um pouco do nosso trabalho e quem sabe lá na frente divulgar também o nosso nome. Eu sou Jander Lobato, vereador de Manaus, o meu cartão de visita é o trabalho. Maravilha, é isso aí.